Bom dia. Eu gostaria de agradecer o senador Cristóvão Buarque pelo convite, também a senhora presidente, feito ao nosso escritório, para participar desse debate sobre uma sugestão. Eu acho que a gente está aqui num momento bem inicial, sobre o início de se pensar um projeto de lei sobre a questão, né? Eu estou seguindo aqui a apresentação do representante do NOADC no Brasil, o senhor Rafael Franzini, e eu vou focar mais a minha apresentação na questão das implicações disso no campo da segurança pública, algo que tem estado no centro do debate aí sobre não apenas a questão da cannabis e da maconha, mas também de outras drogas, né? E, nesse sentido, eu também não vou abordar temas já tratados na audiência anterior. Eu faço referência explícita à apresentação da ministra Márcia Loureiro, que falou de toda a questão do alinhamento às convenções, à apresentação do próprio representante do NOADC e a questão do Uruguai, que nós tivemos um representante do Uruguai aqui falando sobre todo o movimento que existe lá, né? A minha intenção aqui é trazer alguns elementos da perspectiva internacional e lançar algumas questões importantes para o debate, né? Sabendo que essas respostas não são fáceis e dependem de um amplo debate entre setores da sociedade brasileira. Eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Com relação aos acordos e tratados internacionais, eu só queria lembrar que existe a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, que é um organismo que é responsável justamente pela fiscalização, pela implementação das convenções. Não vou abordar esse tema, portanto, né? Eu estou falando aqui justamente de um ponto de vista do NOADC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que é responsável pela assistência técnica e pela implementação das 3 convenções sobre drogas, além das convenções sobre o crime organizado transnacional e contra a corrupção. Em função desses instrumentos internacionais, nosso mandato é extremamente amplo e intersetorial, indo desde questões relativas à saúde até casos complexos de corrupção e crime organizado. Esse mandato é exercido dentro de uma abordagem ampla e é um pouco dessa perspectiva que eu pretendo trazer aqui, né? Bom, eu vou começar aqui pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que não é possível afirmar que uma eventual regulação da cannabis poderia reduzir ou mesmo acabar com o crime organizado. Isso porque não existem evidências confiáveis sobre os possíveis impactos a longo prazo. Isso porque alguns estados norte-americanos e Uruguai estão no momento inicial dessa regulação, da venda, da produção e do consumo, e os impactos dessas iniciativas só poderão ser estimados muito tempo depois. Nesse sentido, é fundamental observar o que acontece em outros países, justamente para ver o que acontece em termos de evolução do mercado. Por exemplo, o que acontece quando uma substância como a cannabis é tornada lícita, né? Se isso aumenta ou não o consumo. Eu acho que não existem evidências para isso. O impacto no mercado negro, porque eu acho que isso é também importante, o simples fato de que a substância seja tornada lícita não significa que você vai acabar com o mercado negro, né? Eu acho que é fundamental isso, observar isso. E as consequências no mercado ilícito de outras drogas, porque, afinal de contas, é um mercado ilícito e há que se observar se isso pode gerar crescimento em outros tipos de comércio de droga ou não. Esse processo de observação deve ser contínuo e as respostas não são definitivas. Os ajustes devem ser feitos sempre em função de evidências científicas confiáveis. Eu faço aqui ressalto a necessidade de entender melhor os problemas, que devem ser produzidas por diversos campos do conhecimento. Não estou falando apenas o pessoal da neurociência, o pessoal da sociologia, antropologia, mas várias ciências juntos, e principalmente a questão da economia, porque a gente está falando de mercado, né? E também eu acho que nesse debate ele deve ser permeado pela relação entre custo e benefício com a regulação da produção e venda em um país de dimensões continentais, né? Não é desafio simples criar toda uma estrutura para regular a produção, a venda e o consumo num Estado federativo como o Brasil, né? Remetendo novamente aos Estados americanos e ao caso do Uruguai, são, vamos dizer, totalidades bem menores em relação ao que a gente está discutindo aqui.
Bom, o que eu também gostaria de ressaltar aqui é que a produção, o tráfico e o consumo de cannabis se inserem em um mercado de ilícitos transnacionais, que envolve articulação e fluxos financeiros entre organizações criminosas baseadas em diferentes países, contando quase sempre com a corrupção ou a conivência de agentes públicos. Nesse contexto, é impossível demarcar as fronteiras entre o tráfico de maconha, armas, pasta base, cocaína, contrabando, entre outras atividades criminais. São comuns os exemplos de quadrilhas que praticam mais de uma modalidade de ação criminosa. O desafio é entender as relações entre essas diferentes práticas do crime organizado dentro de uma lógica de mercado. E, nesse sentido, uma eventual legalização da cannabis teria efeitos imprevisíveis nas dinâmicas do crime, além de fazer com que o foco da atuação das quadrilhas migrasse para outras atividades ilícitas. O tão citado exemplo da lei seca norte-americana também demonstra como os grupos criminosos profissionais são capazes de se adaptar aos novos tempos de uma maneira muito rápida e eficaz. A regulação do álcool pode ter acabado com a produção, venda e consumo ilícito de álcool, mas não foi capaz de conter a atuação da máfia e baixar o consumo. Esse é um dos motivos pelos quais a discussão não deve ser guiada pelo objetivo de acabar ou reduzir o crime organizado. A forma mais eficaz de se enfrentar o crime organizado e os tráficos ilícitos tem sido justamente focar os esforços nos ganhos econômicos dos grupos organizados. A busca do lucro é a base comum da criminalidade organizada e, em algum momento, o dinheiro resultante das atividades ilícitas tem que entrar no sistema financeiro. E essa é a grande oportunidade para reduzir a capacidade desses grupos de corromper agentes públicos, oprimir populações vivendo em territórios vulneráveis, além de causar sérios danos à saúde da população. Apesar dos esforços, a comunidade internacional ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de enfrentamento à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos resultantes do crime. Esse movimento é fundamental não apenas para conter o tráfico de drogas, mas também outros tipos de delinquência organizada. Não se trata de um problema específico desse ou daquele país, mas uma questão de responsabilidade compartilhada. Independente da legalização de substâncias ilícitas, é importante levar em consideração que grupos criminosos profissionais sempre representam uma ameaça ao Estado de Direito e ao desenvolvimento. A recente estabilidade e crescimento econômico do Brasil tornou o mercado cada vez mais atraente para o tráfico de drogas e é importante pensar em estratégias integradas. Estratégias que considerem o tráfico de drogas ilícitas em conjunto e sua relação com outros tipos de delinquência organizada. Na mesma medida, as respostas para o problema têm que ser integradas e intersetoriais, pois os problemas colocados pelas drogas requerem o envolvimento de várias áreas do governo, que incluem políticas de saúde, educação, assistência social e, naturalmente, segurança pública. Buscando o lucro fácil e rápido, grupos organizados recrutam mão de obra barata para o tráfico de drogas em um mercado de trabalho ilícito que tem como alvo principal pessoas em condição de vulnerabilidade. Por esse ponto de vista, tanto faz se estamos falando de maconha, cocaína ou crack. As principais vítimas desse mercado são pessoas que buscam trabalho e dinheiro ou que estão querendo consumir alguma substância ilícita. Vários estudos já demonstraram a imensa dificuldade existente para enfrentar, entre aspas, a criminalidade dos poderosos, seja ela relativa à produção, ao consumo e ao tráfico de substâncias ilícitas. Ocorre que, na maior parte dos países, a atuação dos órgãos de segurança pública e justiça tem se concentrado justamente naquelas pessoas que estão em condições mais vulneráveis na cadeia que vai da produção ao consumo de drogas ilícitas. Estamos falando aqui de pessoas que passam por algum tipo de exclusão econômica e social, pessoas que têm dificuldade de ter acesso ao auxílio jurídico na sua relação com a justiça criminal, pessoas que necessitam de atendimento no sistema de saúde. Em quase toda parte, os sistemas penitenciários encarceram usuários e pequenos traficantes em condições que não propiciam a reintegração social e diminuem a oferta e a demanda por drogas. Pelo contrário, o encarceramento em massa, acompanhado por sérias violações aos direitos humanos, facilitou o surgimento, entre aspas, novamente, das universidades do crime e o fortalecimento de grupos criminosos com alta capacidade de organização.
Em geral, as pessoas que estão presas são provenientes de contextos de ampla vulnerabilidade social e o sistema de justiça criminal apresenta baixa capacidade de lidar com aqueles que têm mais poder e influência no tráfico de drogas. As alternativas a essa justiça tradicional, que tem encarcerado tanto, eu estou falando aqui de justiça restaurativa, terapêutica, entre outras formas de pena, de alternativas à pena de prisão, devem estar no centro da pauta para a reversão da situação de segurança pública que passamos hoje, uma vez que a exposição ao ambiente prisional tem facilitado o vínculo com organizações criminosas, tem fortalecido essas organizações criminosas, na verdade, ampliado o preconceito contra as pessoas que passam pelo sistema e tem agravado as condições de saúde e de reinserção social dessas mesmas pessoas. E, bom, embora o uso não medicinal de substâncias psicotrópicas seja proibido pelas convenções de controle de drogas, a severidade da punição varia consideravelmente entre os países. Sendo matéria de interpretação e alinhamento ao ordenamento jurídico de cada país signatário, as convenções não dispõem sobre a forma de se penalizar usuários, produtores e traficantes. Mas é correto afirmar que a redução da oferta e da demanda, que é o objetivo das convenções, deve estar em linha com os instrumentos internacionais de direitos humanos, aí não são apenas as 3 convenções de drogas, e se dar em conformidade com o princípio da proporcionalidade das penas. Em outras palavras, todos os países apresentam punições severas para o tráfico de grandes quantidades de drogas e crimes violentos relacionados às drogas. Por outro lado, há grande diversidade como a forma como se punem os crimes relacionados ao uso, ao porte e ao tráfico de entorpecentes. Na mesma medida, variam as penas para os crimes associados ao uso de drogas, como é o caso de pessoas com alto grau de dependência. Há países que penalizam mais, países que concedem alguns benefícios, considerando que essas pessoas não são em suas reais condições e nas suas melhores condições de cognição. Por fim, eu gostaria de ressaltar que o nosso diretor executivo, Yuri Fedotov, já afirmou a necessidade de restabelecer a balança entre as ações destinadas à diminuição da oferta e à redução da demanda por drogas. Por que isso? Porque durante muitos anos as políticas de drogas se centraram na redução da oferta por meio de ações de repressão ao uso, porte e tráfico de entorpecentes. Erros ocorreram, também acertos. Eu acho que isso se dá por meio da combinação das duas pontas, mas o fato é que nesse processo ficou em segundo plano a redução da demanda, que se traduz em ações destinadas à educação, tratamento, reabilitação, reintegração social de usuários e dependentes. Isso é uma pauta urgente, né? Embora hoje nós tenhamos uma polêmica muito grande e estamos longe de um consenso sobre a regulação, a legalização de certas substâncias lícitas e ilícitas, o fato é que existe, assim, o Brasil tem uma necessidade urgente na criação de formas de tratamento, atenção a usuários de drogas. E isso eu acho que é uma convergência que a última audiência eu também tive aqui para observar e notei que estava 880, a coisa estava, o debate estava um pouco radical entre pró e contra, e há pautas, isso daí que eu queria colocar aqui, finalizar minha fala com isso, há pautas que são convergentes, como a criação de serviços de atenção e saúde, como também uma política que diminui o encarceramento nesse país, que não foi capaz de conter efetivamente o tráfico de drogas, mas que também não seja ingênua de propor que não deva haver alguma espécie de enfrentamento ao crime organizado. Porque, como eu procurei mostrar aqui, a ideia é que o tráfico de drogas, o tráfico de cannabis, é uma parte de um esquema e, vamos dizer, de uma situação muito maior, que é o crime organizado. Com isso, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui.